Você sabia que um dos segredos para crescer no YouTube é manter as pessoas grudadas no seu vídeo, do início ao fim? Esse é o segredo, mas quem não sabe disso, né? Hoje eu vou te mostrar como fazer isso com técnicas que até os maiores criadores como MrBeast usam para alcançar milhões de visualizações. Criar um vídeo que as pessoas realmente assistam até o final é um dos maiores desafios de qualquer criador de conteúdo. Muitos desistem porque não entendem o que faz alguém clicar, assistir e continuar assistindo. E é exatamente isso que vamos desvendar hoje aqui. Por que as pessoas abandonam os nossos vídeos? Vai embora não, fica aí mais um pouquinho. O que os maiores criadores fazem para reter a atenção e como você pode aplicar isso nos seus vídeos. Vamos falar sobre esse tema hoje. Meu nome é Lécio, sempre trago aqui assuntos ligados ao YouTube. Se você me honrar e se inscrever aqui no canal, vou ficar muito grato, muito satisfeito, e deixa aquele like também que eu vou gostar da peça de montão. E vamos nessa, vamos lá pro vídeo. A retenção de audiência é uma métrica que mede o tempo que as pessoas assistem os nossos vídeos. Quanto maior ela for, mais chances o seu vídeo tem de ser promovido pelo algoritmo do YouTube. Por exemplo, um vídeo de 10 minutos com uma retenção de 70%, uma retenção excelente. Significa que, em média, as pessoas assistem 7 minutos do conteúdo. Para 10 minutos, é uma excelente métrica. Sabe o que é mais legal? Se você conseguir prender a atenção nos primeiros 30 segundos, as chances de retenção aumentam muito. Um exemplo prático, MrBeast consegue manter 75 a 85% do público nos primeiros 30 segundos dos vídeos. Como é que ele consegue? A gente vai ver mais adiante. Mas é fascinante isso, né? Porque para você conseguir 70% nos 30 segundos iniciais do vídeo é uma coisa assim já fabulosa. Tu imagina conseguir 85% do público não sair do teu vídeo nos 30 segundos iniciais, né? O máximo no meu canal que eu cheguei aqui, eu acho que foi 64% nesse canal aqui. Quer dizer, é uma coisa, uma métrica muito alta, né? Muito alta. E a gente vai ver logo a seguir aqui como é que ele faz isso. Número 2, a importância da promessa. Tudo começa com a promessa. Seu título e thumbnail prometem algo? O começo de um vídeo entrega essa promessa? A consistência entre esses elementos é fundamental. Se você não cumpre o que prometeu no início, as pessoas saem. Então você tem que juntar o que você prometeu na thumbnail com o início do seu vídeo. Que seja um início rápido, objetivo, direto ao ponto. Porque quanto mais você for direto ao ponto no início do seu vídeo, mais o público vai ficar ligado no seu vídeo. Seja objetivo. Cumpre o que é a promessa da thumbnail e do título e já entra de sola, já falando daquilo de maneira objetiva no seu assunto. Vou te mostrar aqui um exemplo prático e direto. MrBeast, vou dar o exemplo dele de novo. Sempre começa seus vídeos mostrando exatamente o que ele prometeu na thumbnail e no título. Ele promete ser enterrado vivo. Os primeiros segundos do vídeo mostram ele entrando no caixão. Isso mantém a expectativa alinhada. Isso mantém o público vidrado, cara. Ele está, vou ser enterrado, vou ficar enterrado, o título da thumbnail, durante 7 dias. E mostra ele entrando no caixão, já a primeira vista dele lá dentro do caixão. Isso não segura a atenção do espectador para ver o que vai acontecer? Pode ser até que seja mentira aquilo ali, né? Eu não sei. Mas espero que não. Mas, número 3, claridade logo de cara. O que quer dizer? Nos primeiros segundos do vídeo, você deve deixar claro sobre o que ele é. Não complique. Diga ao público exatamente o que ele vai ganhar assistindo o seu vídeo. Logo de cara. O que eu vou ganhar assistindo esse vídeo aí? Pô, no caso lá do cara do caixão, eu vou ganhar. Pô, eu vou ver o que vai acontecer ali, né? Eu não conseguiria ficar ali de jeito nenhum. Eu quero ver o que vai dar, né? Vai dar isso. Então prende a tua atenção. Um exemplo prático. Vou gastar $30 mil em
tecnologia futurística e descobrir se ela realmente vale ou é só um marketing simples, direto e mantém a curiosidade. Quer dizer, o cara você tem que cumprir isso. Ele vai gastar $30 mil em uma tecnologia que ele vai descobrir se realmente vale a pena ou não. Para quem gosta de tecnologia, para quem é interessado no assunto, o cara vai ficar grudado ali no vídeo, porque ele quer saber se aquilo ali realmente dá certo, se aquilo ali vale a pena o dinheiro investido. Então, é um tipo de vídeo que gera curiosidade e o público vai ficar grudado, gera uma retenção. Número 4, mostrar, não apenas falar. Criadores de sucesso usam visualizações e prévias para atrair atenção. Eles mostram um trailer do que está por vir, como momentos emocionantes, informações exclusivas ou desafios inusitados. Um exemplo prático, vamos voltar aí ao MrBeast, ele usa cenas rápidas e momentos impactantes, né, como esse aí que eu mencionei. Por exemplo, vou dar $100 mil se vocês completarem essa tarefa insana. Ele sempre mostra um desafio antes ali e fala, se você cruzar isso aí, você vai ganhar, né, por exemplo, feixe de laser. Se você cruzar isso aí, você vai ganhar $100 mil. Então, é uma atração. Quem está do outro lado da câmera, que está vendo o vídeo dele, está atraído para ver se o cara vai conseguir. Quem vai conseguir e ganhar um prêmio de $100 mil. Ou se até ninguém vai conseguir, né? Então, isso gera uma curiosidade. E é isso que é impactante, né, nos vídeos dele. Quinto, estímulo visual constante. Os melhores vídeos mudam de cena a cada 1,7 segundo em média. Isso mantém o espectador enganjado, especialmente nos primeiros 30 segundos. Isso aí é polêmico, hein? Polêmico. Um exemplo prático. Além de Ali Abdaal usa animações. Ali Abdaal é um youtuber famoso que fala sobre como crescer no YouTube, né? Ele tem um canal muito legal, muito bem feito. Acho que ele é indiano. Ele usa animações, sobreposições de texto, ângulos de câmeras diferentes para quebrar a monotonia da gravação, né? Isso é uma coisa polêmica pra caramba. Eu, particularmente, não gosto muito de vídeo assim, mas tem muita gente que gosta, que acha isso legal, que acha esses vídeos dinâmicos, que gera retenção, entendeu? Isso aí vai de cada um. Se eu quero ver efeitos especiais, eu vou ver um filme da Marvel, vou ver um filme de cinema, de Indiana Jones, de próprio som deles aí, que tem efeitos especiais. Eu não vou ver o YouTube. Para mim, ver o YouTube, eu quero uma coisa mais assim, entre criador de conteúdo e um papo mais direto, mais franco, entendeu? Mas tem gente que gosta de vídeos assim dinâmicos. Não recrimino. Então, essa quinta aqui é sobre isso. É polêmico. Se você quer fazer um vídeo assim, nessa pegada, eu acho que os 30 segundos iniciais, realmente, eu acho que vale a pena você colocar uns efeitos aqui. Já estive fazendo alguns efeitos nos meus 30 segundos iniciais. Nesse vídeo eu vou fazer para ver como é que vai ficar a retenção inicial desse vídeo. Trocar essas cenas de 1,7 segundos. Vamos ver como é que fica aí nessa situação. Mas é uma coisa que esse estímulo visual é muito polêmico. Muito polêmico. Cada um tem um ponto de vista. Número 6. Interrupções de padrão. Mudar o ambiente, os ângulos ou incluir gráficos mantém o interesse público. Isso é chamado de interrupção de padrão, né? Você, por exemplo, estou aqui falando com vocês e estou dentro de um quarto. Eu poderia estar falando com vocês a respeito disso. Andando na rua, conversando com uma bela paisagem ou dirigindo, né? Falando. É uma quebra de padrão, né? Você está fazendo uma coisa em um lugar diferente, né? Buscando um novo ambiente, quebrando o padrão do vídeo, que geralmente é um padrão assim de estúdio, né, de parado, né? Você anda fazendo esse tipo de coisa, você quebra um pouco o padrão e isso é válido. Isso é muito legal. Número 7. Histórias paralelas, né? Vídeos longos precisam de subtramas para manter o interesse. Uma subtrama é como uma pequena história dentro do vídeo principal. Você contar uma história ali da sua vida, interromper ali para contar um outro tipo de história, isso atrai
mais audiência, engaja mais, né? E a pessoa fica interessada em saber daquilo ali e acaba tendo mais retenção no vídeo. Um exemplo prático é um desafio de $100 mil do MrBeast, de novo, que cria situações paralelas, como equipes tentando sabotar o outro lado para manter a atenção, né? Ele cria aquela trama ali no meio do desafio para poder não ficar monótono, né? Para a pessoa conseguir ficar até o final do vídeo, ela ter mais uma motivação para continuar no vídeo. Número 8, o fator de Hollywood, né? Pesquisas mostram que o tempo médio de cada cena em filmes caiu de 12 segundos para apenas 2,5 segundos nos últimos anos. Isso significa que você precisa pensar como um editor de cinema. Danças rápidas, cortes ágeis. Então, o vídeo no YouTube, no cinema, mudou, né? No cinema você vai para você ver realmente ali efeitos especiais. Você vai para ver uma trama, um filme, né, de Hollywood. Você quer ver umas coisas, então o interesse ali é muito maior em efeito especial. Você vai ver um Harry Potter cheio de efeito, né? Você vai ver, Star Trek, tem vários filmes aí que tem muitos efeitos da Marvel, né? Super-Homem voando, Batman, Homem-Aranha, né? Esses caras, os efeitos têm que ser bem feitos, porque a intenção ali é essa. Você vai ali para você ver entretenimento, para você ver o Homem-Aranha voando, o Batman voando, o Batman dando soco e tal, e aquilo tem que ser muito bem feito. No meu ponto de vista, no YouTube é mais ou menos o conteúdo. O seu conteúdo tem que resolver o problema de quem está assistindo. Você está resolvendo o problema, está indicando alguma coisa, você tem que resolver o problema da pessoa para poder ter um conteúdo legal. Número 9. Testar é fundamental. Peça que alguém com senso crítico apurado, alguém de sua confiança, que você realmente vai falar, essa pessoa vai ver o meu vídeo e vai falar com sinceridade o que está vendo, o que ela está achando, quais são os pontos fortes do vídeo, os pontos fracos, se o vídeo está ruim, se o vídeo está bom, se o vídeo está realmente resolvendo o problema de alguém, se o vídeo está monótono. Peça esse feedback às pessoas. É uma pessoa de confiança sua, ou mesmo você mesmo faça. Pegue o vídeo antes de postar, revise ele e veja aqueles pontos que você achou que está mais fraco. Veja se pode melhorar aquilo. Entendeu? O negócio é testar. Você manda, vê o resultado depois também. Você pode postar, depois ver o resultado para ver como é que ele saiu, se o teu público prefere ele assim desse jeito, ou se você prefere que ele seja mais dinâmico, que tenha mais efeitos. Aí você vai ver de acordo com a sua audiência. 10. Subtramas e surpresas. Inclua algo inesperado no meio do vídeo, seja uma revelação ou uma nova informação. Isso cria momentos e mantém o espectador curioso. Vou dar um exemplo aqui, prático, é um vídeo de tecnologia, né? O criador de conteúdo, Cleo, mostra recursos secretos de tecnologia, por exemplo, de um iPhone. Ele mostra o novo modelo do iPhone. E naquele modelo do iPhone, ele mostra ali que naquele modelo tem uma tecla, tem um aplicativo ali que ninguém conhece, que é um aplicativo secreto, e ele ali vai mostrar esse aplicativo e vai ensinar como mexer nele. Isso aí é uma forma de, além de você conhecer ali o iPhone, você está conhecendo um novo iPhone, você está conhecendo também um aplicativo que vem junto desse iPhone, que funciona, e ele vai mostrar o funcionamento desse aplicativo. Então isso torna o vídeo tenha mais retenção, né? Que no meio do vídeo que a pessoa já está sabendo sobre o modelo do iPhone, já até está doida para acabar o vídeo, para comprar o iPhone, né? Mas ali ele mostra que tem mais esse aplicativo que vem junto e mostra como mexer nesse aplicativo. Isso gera mais interesse ainda e engaja. A pessoa não vai embora do vídeo, fica mais um pouquinho para saber como é que ela vai fazer para fazer aquele aplicativo funcionar. Manter a atenção do público é uma arte, meu amigo. É difícil pra caramba. Combina estratégia, psicologia, criatividade. Com as táticas certas, como consistência, clareza, estímulo visual e subtramas, você pode transformar seus vídeos em máquinas de retenção. E o mais importante, teste. Sempre faça teste. Sempre faça teste. Aprenda com cada vídeo que você faz e continue melhorando, porque você vai fazendo teste, vai vendo a consequência desse teste nas visualizações e vai modificando
modifique, vai alterar alguma coisinha, vai alterando, acrescentando mais alguma coisa, mais efeito, menos efeito, vai vendo a melhor enquadramento para ter o melhor de visualizações para você. E cada vídeo que você vai fazer, você vai ver que você vai melhorando a cada vídeo, né? Para quem chegou até aqui, eu vou fazer uma surpresa aqui para vocês. Vocês vão ter acesso ao meu assistente do ChatGPT sobre títulos magnéticos, que eu estou usando aqui nos meus vídeos. Títulos magnéticos, e vou colocar também um assistente de monólogos do Lécio. Também vou colocar o link para vocês que chegaram até aqui, mas aí vocês vão ter que colocar no comentário assim: ufa, cheguei até o final, parecia que eu não ia conseguir, entendeu? Coloca assim: ufa, cheguei até o final, parecia que eu não ia conseguir, quero o meu brinde. Aí eu vou colocar o brinde só para você lá, só para você que ficou até o final. Eu vou colocar o link do assistente do ChatGPT de títulos magnéticos e o assistente de monólogos do Lécio, só para você. Então você vai falar só assim: ufa, cheguei até o final, eu quero meu brinde. Só fala isso. Aí eu vou colocar nos comentários só para você o link, ok? Dos assistentes. Então fica combinado assim. Espero que esse vídeo tenha ajudado você. Se ajudou, deixa um like, se inscreva aqui no canal e muito obrigado por assistir. Valeu!